Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, de Pindamonhangaba, para o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que faz com que eu e você, com diversos temas, façamos uma reflexão dos temas sob a luz da Palavra de Deus, conforme está escrito em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do engano, da mentira, da falsidade e de tudo aquilo que é contrário a Deus e tudo aquilo que não é bom, porque tudo que é contrário a Deus não é bom. E o programa de hoje, Momento de Reflexão, que é apresentado em 3 blocos, ele vai estar falando como tema Boas Novas de Deus. Olha que coisa linda! O programa de hoje, ele tem como tema Boas Novas de Deus. E eu gostaria de compartilhar alguns versículos, alguns trechos da Palavra de Deus, e sob a luz da Palavra de Deus, nós vamos estar falando sobre essas boas novas de Deus para você. Eu quero começar já nesse primeiro bloco, fazendo uma leitura da Palavra de Deus, que está no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo de número 9, alguns versículos da Palavra de Deus. Primeiro versículo, o versículo de número 2, que diz assim a Palavra de Deus: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, as boas novas de Deus é o manifesto do amor de Deus. A palavra de Deus diz que em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Para isso, ele pegou o seu Filho, Jesus Cristo, e ele, na condição de rei nos céus, Deus o convenceu, Deus Pai, para que ele viesse ao mundo para trazer uma mensagem de esperança para mim e para você. Para isso, ele veio como um menino, ele veio como eu e como você. O mundo, naquela época, estava em trevas. O mundo estava passando por momentos terríveis. Olha o que o profeta messiânico Isaías relatou 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Ele relata que naquele momento o povo andava em trevas. Os que habitavam na terra, eles estavam à beira da morte. Não havia paz naquele momento. Mas, de repente, quando Deus enviou o seu Filho amado, esse povo, aí profeticamente, viria a luz de Deus. Então, o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele está profetizando muitos anos antes, séculos antes, ele está profetizando a vinda de Jesus, o Filho de Deus. No versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ou seja, a manifestação total de Deus veio por meio do seu Filho amado, o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Aquele que não tem princípios de dias, nem fim de dias. Aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega. Mas ele saiu do seu trono de glória e veio, foi colocado, concebido numa virgem. Maria teve o pai José, que não teve o contato com ela até o seu nascimento. Por quê? Porque o Espírito Santo fecundou essa virgem. É um algo de Deus, um algo especial de Deus, para que ele viesse como um menino. E quando uma criança chega ao mundo, é alegria, né? Agora imagine o Filho de Deus vindo ao mundo. Ele veio para trazer
muita alegria. Olha o que diz o livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, nos versículos de número 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os anjos de Deus, os exércitos celestiais de Deus, vieram na terra e anunciaram, que eles estavam anunciando diante dos pastores, né, na noite, que cuidavam das ovelhas, eles vieram e anunciaram as boas novas ali chegando, a chegada do Filho de Deus nesta terra, né? Que coisa linda, o Salvador, o Filho de Deus, o Messias estava chegando, e eles estavam declarando isso com grande júbilo, e eles declaravam, na cidade de Davi, conforme tinha sido profetizado anteriormente, no Velho Testamento, que lá na cidade de Davi, né, da tribo de Jessé, viria aquele, da raiz de Jessé, viria aquele que seria o Salvador do mundo, o grande presente de Deus, a grande manifestação do amor de Deus nesta terra. E ele continua dizendo, olha, versículo 12 em diante: E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 13: E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Então, olha, ele veio, foi anunciado pelos anjos, e ele veio com uma missão de trazer paz na terra, boa vontade aos homens, uma mensagem de esperança. Ele veio salvar o pecador, ele veio salvar aquele que estava no caminho tortuoso, fora da direção, caminhando para o abismo, caminhando para o inferno. E ele veio, mas ele veio em forma de criança. Ele veio como um menino precioso, um menino especial, esse menino Jesus Cristo, o Filho de Deus, um grande presente de Deus. E ele chegou, o Velho Testamento profetizou, e no Novo Testamento ele aconteceu conforme Deus assim o determinou. E naquele momento foi uma grande alegria para uma parte do povo, para outros, infelizmente, não entenderam a chegada do Filho de Deus e agiram de forma totalmente errada. Eu espero que você haja da melhor forma, porque estamos anunciando mais um ano a chegada do Filho de Deus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema Boas Novas de Deus. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Boas Novas de Deus. No primeiro bloco, nós falamos sobre o profeta messiânico, no capítulo 9 de Isaías, que ele profetizou a chegada do menino Jesus, o grande presente de Deus, o amor de Deus transbordado em forma de dar o seu Filho Jesus Cristo para trazer uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança para o povo que andava em trevas. E também falamos no livro de Lucas, capítulo 2, onde ali se cumpriu a profecia. Lá o anjo veio, anunciou aos pastores, anunciou àqueles que estavam ali naquele lugar, naquele momento, anunciou a chegada do Salvador. E se cumpriu a profecia. Na cidade de Davi nasceu o Filho de Deus, nasceu o menino Jesus, o Salvador, que é Cristo Jesus, né? Então nós falamos sobre isso, sobre a importância da palavra profética de Deus, do amor de Deus e do cumprimento dessa palavra. E agora nós vamos falar o que aconteceu naquele momento. Olha que coisa interessante, eu gostaria de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11, que diz assim a palavra de Deus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até que chegaram e se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles as estrelas, regozijaram-se muito com grande alegria. Versículo de número 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, abrindo os seus presentes, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Que coisa linda! O que eu gostaria de compartilhar? Estamos chegando no Natal. Natal é um momento muito especial na vida das famílias. O Natal é a celebração mais comemorada no mundo, independente da crença, da religião das pessoas. O Natal tem sido celebrado até em países que não são cristãos. Lógico, alguns deles desvirtuam totalmente o propósito, a essência do Natal. Natal significa a celebração do nascimento. E que nascimento é esse? Não é qualquer um, é o nascimento do Filho de Deus, o Filho de Deus que veio à Terra. E é interessante que naquela época, os magos, homens experientes, homens sábios, de outros reinos do Oriente, lá da região dos persas, dos medos, da Babilônia, esses magos, influenciados lá outrora pelo exílio dos judeus, dos hebreus, lá na Babilônia, influenciados pelo profeta Daniel, por Daniel, que foi um governador lá no Império Babilônico, que esteve lá durante muito tempo, foi um grande líder, como se fosse um primeiro-ministro nos dias de hoje. Ele impactou aquela geração e pessoas começaram a acompanhar a palavra de Deus. E num determinado momento, esses sábios de lá do Oriente, eles, lendo as profecias do profeta Isaías, eles entenderam que estava chegando o tempo da chegada do Filho de Deus. E eles saíram de lá seguindo aquela estrela que era um sinal e chegaram até Jerusalém. E lá eles conversaram com o rei e o rei estava por fora de todas as coisas, porque o pensamento dele não era nada a ver com Deus. Como muitos governantes hoje, Está preocupado em corrupção, está preocupado em fazer as coisas erradas, as injustiças, mas não está preocupado com as coisas de Deus. Não era diferente naquele momento. E aí ele vai, eles conversam ali com ele, relatam o que estava escrito nas Escrituras e dali eles dizem que eles vão encontrá-lo para adorá-lo. E o rei diz que até se encontrasse, avisá-lo porque ele também ia adorar. Mentira, Alguns reis, alguns governantes mentirosos, naquela época também tinham os mentirosos. E ali eles vão e partem. E quando eles vão e partem, seguindo aquela estrela parou sobre um lugar. E aquele lugar era uma manjedoura. E lá naquela manjedoura, lá no estábulo onde tinha uma manjedoura, lá estava o menino cuidado pela sua mamãe Maria. E quando eles chegaram diante do Filho de Deus, a atitude deles foi adorá-lo. Que coisa linda! Eles adoraram, porque eles reconheceram a presença de Deus, a presença do Filho de Deus naquele lugar. E naquele momento eles presentearam Jesus, a família, eles presentearam José, Maria e Jesus. Com o quê? Com as riquezas daquela época, que no caso eram incenso, ouro e mirra.
né? Eram as riquezas daquela época. E aí se deu presente. Por isso, na tradição natalina, nós damos presentes, porque nós aprendemos segundo as Escrituras Sagradas. E aqui eu abro um parênteses, né? Que coisa absurda que nós vivemos nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, com tanto acesso à informação, ainda se vive uma cultura de folclore, de fantasia, de ilusão, de mentira, e as pessoas ficam difundindo isso em forma de fantasias, né, de fábulas e de folclore. No caso, né, o Papai Noel, que não existe, que é uma grande mentira, né? Nós temos sim o Papai do Céu, né, que é uma verdade confirmada pela palavra de Deus. Se eu e você existimos, é por causa disso, e Ele enviou seu Filho Jesus. E só existe o Natal não por causa de Papai Noel, mas existe o Natal porque Deus nos amou e enviou um grande presente, o melhor presente, o Filho de Deus, Jesus Cristo, para nos salvar, para trazer uma mensagem de paz e de esperança para mim e para você. Então, não perca tempo com coisas inúteis, não perca tempo com mentiras, com fábulas, mas dedique o seu tempo no verdadeiro Natal, que é a chegada, a celebração da chegada do menino Jesus, do Filho de Deus. Porque quando esses homens sábios lá da Babilônia, lá do Medos, do Persas, eles entenderam isso, eles saíram de lá, mesmo sendo sábios, ricos, eles saíram de lá e eles vieram até Belém, eles foram até Belém para adorar o menino Jesus. Por quê? Porque é o Filho de Deus e que é Deus. Eles não perderam tempo, não perca o seu tempo. Foque naquilo que é precioso. E o Natal, o centro do Natal, o Natal só existe por causa do menino Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Boas Novas de Deus. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Boas Novas de Deus. O tema de hoje, Boas Novas de Deus. Nós estamos precisando mesmo. Os dias têm sido difíceis, mas Deus sempre tem algo novo, algo bom para mim e para você. No primeiro bloco, nós compartilhamos a palavra do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 9, profetizando a vinda de Jesus, a vinda do Filho de Deus, né, com uma mensagem que o mundo estava em trevas e de repente viu grande luz. E também falamos do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, falando sobre os anjos de Deus que apareceram para os pastores e anunciaram a chegada de Cristo, o Salvador. E que na cidade de Belém se cumpriu a profecia dos profetas e do profeta Isaías e nasceu o menino Jesus lá no estábulo, numa manjedoura, né? E ele chegou como um grande presente de Deus, com uma palavra de esperança para mim e para você. No segundo bloco do programa de hoje, nós falamos sobre a passagem de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, falando sobre os reis magos, ou os magos do Oriente, que eles, sabendo de todo esse conhecimento histórico, né, bíblico, eles sabiam que estava chegando o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, e aí eles saíram lá do Oriente, da Pérsia, da região da Medo-Pérsia e da região da Babilônia, e foram até a Judéia, lá na terra de Belém, né, em Jerusalém, depois em Belém, para encontrar o Salvador, o Filho de Deus, que é Deus, para adorá-lo. E nós falamos que ali nasceu o significado, né? O Natal, o significado é o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, e no Natal se dá presentes. E ali nós explicamos por quê os presentes foram dados, porque eles adoraram, os magos adoraram o menino Jesus e deram dos seus presentes, os presentes preciosos daquela época, que foi incenso, mirra e ouro, né? Por isso que hoje nós damos presentes no Natal.
mas falamos do verdadeiro significado do Natal. O Natal só existe porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Só por isso. O resto é fábula, é mentira, é história e não perca tempo com isso. E agora nós estamos entrando no último bloco e nós gostaríamos de ler um trecho da palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, né? Esse menino Jesus, num determinado momento, né? Ele não é só um menino Jesus. Ele veio trazer uma mensagem para a minha vida e para a sua vida, uma mensagem de esperança, mas olha quem ele é, olha o que Apocalipse registra quem ele é. No capítulo de número 17, no versículo 14, diz assim a palavra de Deus: estes combaterão contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Filho de Deus. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Então, esse menino Jesus que veio, que cresceu e num determinado momento trouxe uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de salvação, uma mensagem de paz aos homens de boa vontade, né? Porque quem não tem boa vontade não aceitou a pregação do Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo. Mas os homens de boa vontade, homens e mulheres, receberam esta palavra. E ele deu a sua vida preciosa para que eu e você fôssemos resgatados da nossa condenação pelo pecado que cometemos e que cometemos nos dias de hoje. Eu e você pecamos, somos pecadores, pecamos às vezes no falar, pecamos às vezes no pensamento, e ele nos veio verter o seu sangue precioso como um sacrifício vivo, como um cordeiro de Deus, para que eu e você tivéssemos o perdão dos pecados e pudéssemos ter vida eterna e vida com Deus. Esta foi a finalidade. No terceiro dia, você sabe, ele ressuscitou, ele vive e reina para todo sempre. É a única religião, vamos dizer assim, né, que tem uma promessa. O seu líder venceu a morte e o inferno, ressuscitou. Nenhuma das outras oferece isso. Então, na dúvida, não fique na dúvida, se posicione, escolhe aquilo que te traz esperança. E aí, a palavra de Deus em Apocalipse diz que ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vai combater contra os inimigos de Deus e vai derrotá-los. E junto com eles estarão os fiéis. Quem são os fiéis? São aqueles que creem em Jesus Cristo, que reconhecem que o menino nos nasceu, que o Filho de Deus veio à terra, pisou como homem, viveu aqui como um homem, né? Como falamos, 100% homem, 100% Deus, ele tinha divindade nele, mas ele também era homem, tinha os sentimentos que eu e você temos, dores, fraquezas e uma série de coisas, mas ele em tudo não pecou. O Filho de Deus trouxe um modelo para a minha vida e para a sua vida. E em Apocalipse também, no capítulo de número 19, no versículo de número 16, diz a palavra de Deus: e no manto, e no seu manto, e na sua coxa tem escrito o nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que eu quero dizer é que aquele menino, no fundo, é o Rei dos reis. Aquele menino é rei. Ele chegou, mas ele é rei. E ele vai reinar. Ele reina por toda a eternidade, quer você queira, quer você não queira. Por isso é tempo de você, nessa oportunidade de Natal, que nós lembramos que um dia Deus enviou seu Filho amado para a terra como um presente para trazer uma mensagem de vida e da salvação. É a hora de você lembrar disso, parar, fazer uma reflexão, você juntamente com a sua família, e entregar a sua vida ao Rei dos reis, ao Senhor do Senhor, ao Santo do Santo, aquele que tem o poder de salvar, de tirar eu e você, num determinado momento que venceu o nosso tempo aqui na terra, e levarmos para morar com Deus na morada eterna, e vivermos num lugar onde não tem dor, não tem choro, não tem tristeza, só alegria eterna. Por isso, Natal,
As boas novas de Deus trazidas no Natal é: Jesus tem que nascer no meu e no seu coração. Ele nasceu outrora e ele nasce todo dia. Ele pode nascer no meu e no seu coração. E se ele nascer, aquilo que estava em trevas vai vir grande luz. Aquilo que tinha tristeza vai vir grande alegria. Aquilo que tinha guerra, tribulação, vai vir uma grande paz para a sua vida. Por isso, entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, confia nele e ele tudo fará. Eu quero orar por você. Amado e eterno Deus, obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta palavra em compartilhar com os teus filhos e filhas, que eles recebam no seu coração, nas suas famílias, nesta celebração de Natal, o verdadeiro príncipe e rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo, como o grande presente de Deus na vida deles. Que Jesus Cristo possa ceiar com você, que Jesus Cristo possa morar com você dentro da sua vida, dentro do seu ser, dentro do seu lar, da sua família, do seu trabalho, para que você seja abençoado por Ele até o dia da eternidade. Eu quero te agradecer por essa rica oportunidade e quero aproveitar esse momento para desejar um Feliz Natal em Cristo Jesus para você, para sua família. Que Deus o abençoe rica e poderosamente. Até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão. Muito obrigado e que Deus abençoe.